Olá! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês por que eu escolhi fazer cesárea, como é que foi esse meu processo de decisão e como foi na prática ser atendida pelo Sistema Público de Saúde aqui do Reino Unido para o caso de uma cesárea, como é que foi a minha experiência e como tá sendo a recuperação. Então, assim, antes de mais nada, quem me acompanha há mais tempo aqui no canal deve saber que o parto da minha primeira filha, da Alice, foi um parto bem difícil. Eu já fiz um relato aqui, vou deixar o link na descrição, caso alguém não tenha visto e queira assistir. Mas, de maneira bem resumida, eu tive, além da violência obstétrica, eu tive um desfecho que pra mim foi muito ruim. O parto foi parto normal induzido e o desfecho foi uma laceração grave de 3º grau, que acabou comprometendo, cortando, rasgando boa parte do meu períneo. E essa laceração conduziu a uma perda de sangue grande, que eu tive que receber transfusão e ainda tive que fazer cirurgia. Então a recuperação foi horrível, foram meses pra me recuperar totalmente. E apesar disso, eu fiquei muito traumatizada no começo, mas depois a parte psicológica eu acho que eu até fiquei muito bem resolvida, tanto que eu embarquei nessa gravidez pensando em fazer um parto natural, sem intervenções, até para eu evitar mais ainda o risco de acontecer de novo o que aconteceu na primeira vez. Então, quando eu entrei nessa gravidez, eu tava imaginando todo um cenário de que, dessa vez eu não vou querer que tenha tantas intervenções, mas eu ainda tava com essa ideia de que seria uma boa ideia fazer parto natural. O que aconteceu? Como eu tive um parto muito difícil na primeira gravidez, eu pedi já desde o começo o aconselhamento com obstetras do sistema de saúde para o aconselhamento para o parto. Eu já sabia por experiência de outras pessoas que eles ofereciam esse tipo de consulta extra, digamos assim, e já pedi desde o início. Como eu acabei de comentar, meu acompanhamento de gravidez e o parto todo foram feitos pelo Sistema Público de Saúde daqui. Eu já fiz um vídeo explicando como é que funciona o sistema de saúde daqui, se alguém tiver mais interesse em saber. E aí foi então nesse primeiro encontro com essa obstetra aconselhadora que eu conversei com ela, contei como tinha sido outro parto e mostrando o meu cenário pra ela tendo meus dados lá no sistema de tudo o que aconteceu, ela me falou que os meus riscos de que isso acontecesse de novo eram grandes. Acontecer de novo não o cenário todo do parto, mas o desfecho de ter uma laceração grave de novo de 3º ou de 4º grau, e que caso acontecesse, eu tinha maiores chances de ter sequelas com ela, porque eu não tive sequela da primeira no parto da Alice, né? Eu tive essa laceração forte, ela demorou pra cicatrizar, pra meus movimentos voltarem ao normal, mas em torno de 3 meses depois eu tava zerada, assim, eu não tive sequela nenhuma. Só que como eu estaria passando pela segunda vez, caso eu passasse uma segunda vez por um processo de parto vaginal, aquela região ali que tem uma cicatriz, ela teria uma chance muito maior de romper do que de uma pessoa que não tem essa cicatriz no períneo, porque a musculatura ali fica mais rígida e consequentemente não fica tão elástica, e isso me traria maior chance de um cenário de laceração grave se repetir e de ter mais sequelas. E aí nessa hora, quando eles me falaram isso, quando a médica me falou isso, eu fiquei bem preocupada, porque eu não pensava em ir pra cesárea, e a cesárea era uma coisa até que me dava um pouco de receio, um pouco de medo, porque desde que eu engravidei da Alice, eu estudei muito sobre parto e acredito que o parto natural seja, na imensa maioria dos casos, a melhor opção para a imensa maioria das mulheres. Ele é a via natural que o ser humano nasce, a recuperação é muito melhor, os riscos são menores, e aí eu tava com essa coisa na cabeça de que com a Alice não rolou, mas talvez não rolou porque tiveram muitas intervenções e que talvez dessa vez pudesse rolar. E quando ela me falou isso, ela me falou os números dos riscos, do tipo assim, a primeira, se fosse a segunda gravidez de uma mulher que não teve laceração, ela teria 1% de chance de ter esse tipo de laceração no segundo parto. Eu, como tive laceração no primeiro parto, meus riscos eram de 10 a 15% de chance. E pra mim, 10 a 15% de chance de repetir aquele cenário de pavor que eu tive, era um risco muito alto. E aí quando ela me falou isso, eu fiquei preocupada, porque eu também não imaginava fazendo cesárea. Cesárea é uma cirurgia de grande porte. E aí eu comecei a pesquisar, porque eu pensei, será que se eu fizesse intervenções, esse risco não cai um monte? E eu comecei a ler pesquisas e pesquisas e pesquisas e pesquisas. Passei muito tempo lendo pesquisas, tudo que eu encontrei. E as pesquisas me fizeram concluir que o que a médica me falava era aquilo mesmo. E pode ser que alguma outra condição... E Schiller entrou aqui pra trocar a fralda da Júlia, eu perdi o fio da meada. Mas acho que eu tava falando de que depois de ler muitas pesquisas, eu concluí que realmente aquilo que a médica tinha me dito era o que as pesquisas mostravam e que talvez tivesse alguma maneira de reduzir esses riscos, mas as pesquisas não demonstram
evidência disso. Então eu estaria me colocando em risco de ir para um parto normal e isso acontecer de novo, que é a última coisa que eu queria, né? Porque eu já passei por isso e sei que o cenário não é nada legal. E aí, nesse momento, eu só me vi tentando entender como seria uma cesárea. E comecei a pesquisar sobre cesárea. Eu tenho um pouco de cuidado em falar de cesárea, porque eu sei que o Brasil tem uma cultura muito forte de cesáreas em situações em que não são recomendadas, que podia estar sendo feito um parto normal, que seria melhor para a saúde da mãe e para a saúde da criança, que colocaria menos riscos em todo mundo, e acaba que muita gente faz cesárea desnecessariamente. Mas eu acabei pesquisando mais sobre cesárea nesse momento porque eu me vi como uma alternativa menos arriscada pro meu caso. E aí eu fui pesquisar e eu tinha um pouco de medo, eu acho, porque eu entendo o que é uma cesárea, que é uma cirurgia de grande porte, mas eu fui pesquisar os riscos e os riscos eram bem menores do que esses 10, 15% aí que eu teria pro meu cenário num parto normal. Me senti no começo com medo, de qualquer maneira, porque não parecia ter uma solução muito simples pra mim, e conversando muito com os médicos, tirando muitas dúvidas, lendo pesquisas, e conversando com a minha terapeuta, com midwives, pessoal da área da saúde aqui, eu cheguei à conclusão de que eu me sentiria mais segura fazendo cesárea, que se tivesse algum outro desfecho, pelo menos era um desfecho não previsível, e que na maioria dos casos não tem desfechos ruins, né? Imensa maioria, porque é um procedimento seguro, apesar de ser uma cirurgia de grande porte e ter mais riscos. Mas ela teria menos riscos pra mim do que o parto normal. Então, acabei optando pela cesárea por esses motivos todos. No começo eu ainda tinha bastante medo, e trabalhei isso na terapia. Quem me ajudou também foi a Marília, que a Marília ela faz preparação pré-natal e acompanhamento pós-natal também. Ela é brasileira e ela mora aqui em Londres também, eu já conheço ela há mais tempo. E ela atende mães e tem esses atendimentos de pré-natal e pós-natal. É basicamente o foco principal dela aqui. Eu sempre recomendo ela porque ela é maravilhosa. Para quem teve alguma dificuldade aqui ou tem dúvidas e receios com o sistema de saúde, ou mesmo questões relacionadas só à maternidade, que não tem nada a ver com estar aqui no Reino Unido, mas como ela tem esse entendimento de como funciona o sistema aqui, acaba agregando para quem tá aqui. Aí, por exemplo, eu fiz uma preparação pré-parto em que ela me explicou todos os detalhes de como funciona a cesárea aqui. O que eu ia encarar, o que eu ia receber na hora lá, né? Que etapas eu ia ter, o que acontecia, o que é normal acontecer, o que eu posso exigir. Então, por exemplo, as reações de anestesia, ela já me repassou tudo que eu poderia ter e o que era normal, o que poderia evitar. Então foi muito legal, porque eu consegui visualizar, assim, visualizar de uma maneira bem mais positiva esse cenário de cesárea que me amedrontava no começo. Foi tão bom, assim, toda essa preparação que eu fiz, que eu tava me sentindo muito tranquila em ter tomado essa decisão. Mas muito tranquila mesmo, assim, tipo, eu tava com certeza. Toda vez que eu pensava assim, será? E aí eu chegava à conclusão, não adianta. O parto natural pode ser uma recomendação para a maioria dos casos, mas eu senti que pro meu caso, o nosso caso nem vai ser como a dos outros. Às vezes acontece isso, eu acho, com a amamentação também, né? Às vezes a amamentação, a princípio, ela é boa pra todo mundo, mas talvez tenha algum caso específico que não funcione pra aquela mãe, pra aquela família. E a gente tem que aceitar que nosso cenário não é o cenário de todo mundo. Como diria minha mãe e meu pai, você não é todo mundo, né? Então, a gente não pode pensar que uma recomendação geral é uma recomendação específica. Em alguns casos, é mais interessante ter outro tipo de desfecho que não seja o recomendado aí pra maioria das pessoas. E, enfim, isso. Então, decidi fazer a tal da cesárea. Decidimos fazer entre 39 e 40 semanas também, por recomendação dos médicos. Eu li pesquisas também sobre isso, sobre os riscos que poderiam implicar entrar em trabalho de parto para fazer a cesárea, ainda mais que eu teria que entrar aí, como eu tô no sistema público, em uma espera para ser atendida na cesárea, quando ela não é agendada, né? Eu entraria para uma cesárea de emergência, digamos assim, apesar de não ser uma emergência, e eu corri o risco de ter que evoluir no meu trabalho de parto e ter que ir pro parto normal de qualquer jeito. Enfim, eram várias questões que me fizeram decidir fazer uma cesárea então agendada. Aí fomos pro hospital no dia 16, coincidentemente, já contei no outro vídeo, caiu no dia do aniversário, que era o aniversário da minha mãe, mas o script eu já sabia, porque a Marília já tinha trabalhado comigo, então não foi nada muito novidade. Tudo que eu tinha de dúvida eu perguntava pros médicos nas minhas consultas pré-natais. E o que aconteceu? As pessoas que me atenderam no parto da Alice, do outro vídeo que eu falei, eu tive muito azar de pegar pessoas que não foram muito respeitosas, que não nos trataram muito bem, e dessa vez foi o contrário. Eu peguei pessoas muito atenciosas, muito cuidadosas
com como elas estavam me tratando. E eu tirava muitas dúvidas com elas foram assim, ó, não tem nem o que falar, assim, tipo, foram muito legais mesmo. E aí a gente chegou lá, ficou algumas horas esperando, acho que a gente chegou às 11 da manhã e o parto foi 4 e pouco da tarde, então acho que só nos chamaram pra cesárea mesmo às 4 da tarde. E tudo bem, eu já sabia que isso podia acontecer, porque a minha cesárea não era de emergência, o que tivesse mais prioridade antes ia entrar na minha frente. E a única coisa que eu tava com fome até aquele horário, né? E aí, quando nos chamaram, veio tanto o anestesista como a equipe ali, a obstetra que fez o parto, eles foram muito legais. Eu cheguei na sala de cirurgia e era uma sala muito grande, gelada, e eu comecei a tremer muito. Era um pouquinho de frio, mas era muito mais de nervosa, assim, porque por mais que eu achasse que eu estava super tranquila, porque eu estava tranquila com a decisão, quando chega o momento lá, eu fiquei, assim, não sei, eu não conseguia controlar. E isso não era por causa da anestesia, porque eu não tinha tomado anestesia ainda. Eu fiquei, assim, relativamente nervosa, eu tentava respirar, tentava ficar calma e eu tremia muito. Aconteceu a mesma coisa no parto da Alice, e até a minha pressão foi medida que estava alta no parto da Alice, e eu acredito que talvez nem tenha sido a pressão mesmo, eu acho que era mais esse nervosismo também. E é muito curioso, porque eu sou uma pessoa super tranquila no geral, mas essa tremedeira eu não conseguia controlar, nem no parto da Alice, nem no parto na cesárea da Júlia. E foi muito maluco, porque quando aconteceu isso, depois eu cheguei à conclusão, eu falei pro Schiller, gente, se eu tivesse ido pro parto normal, com medo de acontecer aquilo de novo, eu não ia conseguir relaxar de novo, e o desfecho provavelmente teria sido péssimo pra mim de novo. Então, mais uma coisa que reforça que a minha decisão foi a melhor pro meu cenário. E aí depois dali eu fiz a anestesia. Eu nunca tive muito medo de anestesia nem nada. Eu já fiz outras vezes, inclusive no parto da Alice, só que era uma anestesia diferente. Esse é o pulo do gato, né? A anestesia do parto da Alice, ela não me deu reação nenhuma, simplesmente conseguia continuar mexendo, que é epidural. Conseguia continuar mexendo todos os músculos, só não sentia dor. Dessa vez é uma anestesia que parece mais violenta, não sei. Que ela não te deixa mexer nada no corpo e tu também não sente dor. Só que ela dá reações diferentes de pessoa pra pessoa, tá? Mas pra mim ela deu uns formigamentos, muito formigamento, então era como se da cintura pra baixo tudo formigasse. E além disso, a minha tremedeira aumentou muito, que é uma possível reação da anestesia, mas eu já tava tremendo antes, então eu fiquei assim, ó, tipo, muito tremendo, eu não conseguia controlar. E aí, nesse meio tempo, o anestesista que tava ali controlando tudo e conversando comigo, me monitorando o tempo inteiro, medindo a pressão, olhando os monitores ali, ele ficou do meu lado conversando e tentava fazer brincadeiras pra me acalmar e me contava o que tá acontecendo. E eu não tava me sentindo fora de mim ou qualquer coisa assim, mas era legal que ele me distraísse pra eu não ficar mais nervosa e mais tremesse mais ainda, porque ele precisava, inclusive, que eu ficasse parada pra conseguir medir pressão. E aí, nessa situação, a cirurgia em si, tu não sente nada porque tá anestesiada, mas eu senti, assim, é meio angustiante tu saber que estão te operando, assim, né, e tirando e mexendo, assim, porque tu não sente dor, mas tu sente aquela movimentação. Eu tentava não prestar atenção no que os médicos falavam, pra não me sentir, não achar que alguma coisa era errado, sei lá. E aí o anestesista ficava me distraindo, o Schiller também. Só que aí, quando a Júlia nasceu, eles baixaram a cortininha. Eu já tinha pedido antes, mas eu acho que eles já perguntam também se quer que faça isso. E eles baixaram a cortina pra eu assistir ela nascer. Então aquela cena que tem no vídeo ali, que o Schiller gravou dela nascendo, eu assisti tudo ao vivo, eu conseguia ver ela, e foi muito lindo e muito emocionante naquele momento. E aí depois disso, eu tinha pedido pra fazer skate skin, que é botar ela no meu peito já, sem roupa e tal, porque isso é muito importante quando o bebê chega, pra essa conexão entre mãe e bebê, pro bebê se sentir acolhido. Hormonalmente é ótimo também pra mãe, pro corpo entender que tem aquele bebê ali, liberar os hormônios que precisa liberar pra amamentação fluir mais rápido. Só que como é cesárea, eles geralmente fazem uma checagem do bebê antes. Eu achei que eles iam me trazer rápido a Júlia, mas o Schiller ficou junto com eles enquanto pesava, media e tal. Isso eles podiam ter feito depois. Eu achava que eles iam me trazer antes, só que, por outro lado, como eu tava com aquela tremedeira toda, eu nem via maneira de colocarem a Júlia ali em mim, com aquela medição de pressão e a minha tremedeira. Eu tava com cobertores aqui nos braços, sabe? Então ela ficou ali, eu acho que uns 20 minutos a meia hora, o Schiller ficou junto com ela. E aí eles finalizaram a cirurgia, a médica ainda veio me falar, consegui fazer deu tudo certo, tá tudo ótimo, consegui fazer uma cicatriz bem pequena, acho que vai ficar bom, tipo assim, muito atenciosa. E a gente saiu dali e eu fui pra sala de recuperação, que aí me deram a Júlia no colo e ela ficou 1h30 comigo, peladinha ali no meu colinho, mamando. E Schiller não pôde entrar comigo, infelizmente, nessa sala de recuperação. Eu não sei, não entendi direito o motivo dele não poder ficar junto, mas ele não ficou. Mas eu fiquei com a Júlia nesse tempo inteiro, então ele ficou
ficou 1h30 ali juntas, que é muito importante esse momento, né? Nesse momento. E dali a gente foi pra sala de pós-natal, que é pós-natal, não sei como é que fala em português, como é que chamaria isso. Tive que sair pra dar mamar pra Júlia e aí nesse meio tempo escureceu, eu improvisei uma luz aqui pra gente continuar. Vá seguindo. Chegando na ala de pós-natal, que seria de pós-parto lá, como no vídeo do parto eu mostrei, tem uma sala para 4 alas separadas por cortininhas. Essa eu acho que é uma das partes mais chatinhas do sistema público, de não ter um quarto individual para cada família. E aí o que acontece? A gente acabou dividindo com outras pessoas. A princípio a gente talvez ficasse uma noite só, e na primeira noite a gente deu sorte, só tinha mais uma pessoa lá, que era uma mãe sozinha com um bebê que quase não chorava. Então tava super quieto e pra gente foi super tranquilo. E aí na segunda noite aconteceu de ter todas as alas estavam ocupadas. E aí acontece naturalmente que tem mais barulho, as pessoas conversam, a gente escuta o que as pessoas conversam, tem bebês chorando o tempo inteiro, tem enfermeiros e médicos entrando e saindo em uns e em outros, então fica muito difícil de dormir ali. Mas comparando com quando eu tive a Alice, que a gente ficou num lugar dessa vez a gente ainda ficou num cantinho com uma janela, as cortinas clarinhas, bonitinhas. Da outra vez era um canto que não tinha janela, então não tinha circulação de ar, eu não enxergava o dia, tinha luzes fluorescentes e cortinas escuras, era bem um ambiente não muito legal. Dessa vez estava mais agradável, mas mesmo assim é difícil de conseguir descansar nesse ambiente. Os hospitais aqui muitas vezes têm a opção de quartos privados, só que eles não podem ser reservados nem nada, e é sob demanda. Então a gente chegou lá e pediu pra eles um quarto privado, mas não tinha nenhum disponível. E aí se liberasse a gente tinha chance de ir pra algum quarto, mas acabou não liberando e a gente ficou ali. E tudo bem. Como eu falei, a princípio a gente ia ficar uma noite, a Alice nasceu às 4 e pouco da tarde, então no dia seguinte a gente... Alice, olha eu, a Júlia. Tô trocando direto. A Júlia nasceu às 4 e pouco da tarde, então a previsão era que a gente fosse liberados na noite do dia seguinte. O que aconteceu? Nesse período aí, a gente teve, como eu falei, que a maioria das pessoas que nos atenderam foram super atenciosas. Teve só uma assistente de enfermagem de madrugada que não era muito simpática, que era meio grosseira, assim, mas depois da metade da noite ela começou a nos tratar um pouquinho melhor. E o resto do pessoal era muito simpático, muito atencioso. A única coisa é que em algum momento ali, quando tem troca de turno, no início e no final do dia, aconteceu de ter troca de turno e eu ter pedido mais medicação pra dor. Por causa dessa troca de turno, eles acabam demorando muito, às vezes, pra vir. Então demorou 2, 3 horas pra virem me dar mais medicação pra dor. Porque assim, às vezes as pessoas fazem esses procedimentos no início do dia, geralmente, né? Mas eu fui a última do dia, então a minha anestesia passou final do dia só, e aí eu precisei de mais medicação, bem perto do horário ali que tava trocando turno, enfim, demorou um pouco pra trocar, então eu sofri um pouquinho com algumas dores que estavam me incomodando, não era nada insuportável, mas tava chatinho, então eu acho que eu podia ter recebido a medicação antes, mas super tranquilo até então. O que aconteceu, que foi meio chato, que eu até comentei no vídeo do parto, que eu ia explicar melhor, foi no dia seguinte. Depois que trocou mais uma vez o turno, então na manhã do dia seguinte, eu comecei a ter muita dor de novo, dor na região do abdômen, assim, e a dor só piorava e piorava. E aí eles vieram me dar medicação e já tinham me dado o top, tipo assim, toda a medicação no limite possível do que eu podia tomar, medicações fortes, e mesmo assim a minha dor só aumentava. Mesmo com a medicação, a minha dor não reduzia, ela aumentava. E aí eu comecei a falar pros médicos e pras enfermeiras e falar, isso não tá certo, não pode tá normal, eu tô sentindo tanta dor depois de tanta medicação. E de novo eu peguei uma troca de turno, então eu dei um pouco de azar nisso, porque daí eles precisam passar o que precisa pro próximo turno, o próximo turno tem que fazer ronda de várias coisas, enfim, é uma chatice assim nessas horas. E aí aconteceu que alguns diziam que não tinha muito o que fazer, que eles já tinham me dado a medicação, uma enfermeira falou isso, aí chegou um médico pra fazer um check-up de como estavam as coisas e começou a perguntar coisas. E aí na hora que ele perguntou como é que tava, se eu tava ingerindo líquidos e pediu pra ver, porque eu tava com catéter ainda, né? Pediu pra ver a bolsinha do catéter, ele viu que tava vazia, a bolsinha, que deveria eliminar o xixi. E aí, quando ele viu que tava vazia, eu me impressionei que tava vazia. Ele perguntou, não tá tomando muito líquido? E deu, tô tomando bastante. E quando foi trocado a última vez? Deu, faz umas 2 horas. E tinha bastante líquido. E aí ele olhou assim, tipo assim, pensou, não sei o que ele pensou, mas eu olhei assim, cara, não tá certo isso. Como é que
tá vazia, se eu tô tomando muito líquido, isso não tá funcionando, o negócio só pode ser. E ao mesmo tempo que eu sentia dor, eu sentia uma vontade de fazer xixi, assim, tipo uma urgência, sabe? Quando tá muito apertado, que chega a doer a barriga e dói tudo e parece que reflete no corpo inteiro. Era isso que eu sentia. E aí doía tudo, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia respirar, eu chorava de dor, porque foi muito, muito, muito intensa. Foi pior do que as dores do parto da Alice, foi pior do que qualquer dor que eu já senti. E nessa hora o médico assim, tá, pois é, eu vou ver o que pode ser. E aí eles não deram muita pressa nisso, apesar da dor que eu tava sentindo e pedindo pra resolverem rápido, até que chegou o anestesista pra fazer o check-up comigo, e daí ele me perguntou algumas coisas, eu falei, eu não consigo responder, porque eu tô com muita dor, que eu acho que esse catéter não tá funcionando, eu já pedi pra trocarem, não trocaram. E ele foi pedir daí pra trocarem na hora, porque ele entendeu que devia ser isso mesmo, foi pedir pra trocarem na hora que trocaram, aliviou toda a minha dor. Então era isso que tinha acontecido, assim, não foi uma questão da cesárea em si, era o catéter que não tava funcionando. Quando trocaram o catéter, voltou, tirou com a mão, assim, a dor de mim, eu passei a ficar maravilhosa dali em diante. E foi uma coisa bem chata, mas eu acho que foi meio que uma má sorte também, um pouco. Na hora de colocarem o catéter antes da cirurgia, os médicos, a enfermeira ali que tava tentando colocar, tava com dificuldade, eu vi que sangrou um pouquinho, machucou. E a médica foi ajudar e também falou que tava difícil. No parto da Alice, eu tinha tido um machucado no catéter também. Eu acho que pelo que a médica falou ali, talvez eu tenha uma anatomia ali que tava difícil, ou por causa da pressão da barriga, ele tava difícil de colocar, por causa da pressão da cabeça da Júlia ali na região do períneo toda. Talvez estivesse pressionando a uretra e entortando, sei lá, não sei explicar direito. Eu só sei que aí ela trocou o catéter e 2-3 horas depois o outro parou de funcionar também. Ela falou, nunca vi isso acontecer na vida. Então acho que foi assim, talvez uma anatomia ali da minha uretra, não sei. Talvez uma má sorte mesmo. Mas então, essa foi a única questão assim que foi muito difícil, que foi essa questão da bolsinha ali e da eliminação de urina mesmo, que me causou toda essa dor e que demorou pra ser descoberto o que era. Passando isso, claro que logo que a gente faz uma cirurgia desse porte, tem muitas dores, não tem como tu sair de lá que nem no parto normal, no parto natural, que a mulher sai às vezes quase normal, vai tomar um banho sozinha e já sai querendo limpar a casa. Não é o caso da cesárea, obviamente, precisa ter alguns cuidados, mas eu consegui já levantar da cama logo em seguida, começar a caminhar devagarinho, já fui no banheiro na mesma hora, então tipo assim, tem toda aquela sensibilidade abdominal, a parte das contrações do útero que é normal acontecer depois, elas são um pouquinho mais doloridas, eu acho, do que as contrações do parto normal, porque o útero ali, ele foi cortado, né, ele tem uma cicatriz, então eu acho que naturalmente dói um pouco mais, mas não é uma dor insuportável, e com a medicação que dá super pra lidar. Dali em diante, depois que eu tive esse episódio ali do catéter, eu só não fui liberada porque eu precisava fazer xx lá de tantos ml sem o catéter até me liberarem. Então acabaram me liberando só na sexta de manhã. A Júlia nasceu quarta à tarde, mas aí a gente já conseguiu vir pra casa, eu já consegui fazer muita coisa, assim, tipo caminhar, levar bebê pra cá e pra lá, já, tipo assim, a limitação de ter uma cirurgia, mas ao mesmo tempo já conseguia ficar com a bebê, ficar sentada, caminhar de um lado pro outro, até tomar banho não molhando ali a região da cicatriz, mas tipo, tomar um banho adaptado, né? E aí, cada dia que passa, eu tô agora, hoje que eu tô gravando, vai ao ar daqui uns dias só o vídeo, mas hoje que eu tô gravando, tô com 9 dias que a Júlia nasceu. Cada dia que passou, eu só melhorei. Então, hoje a minha barriga já tá bem desinchada, eu tenho pouquíssimas dores, eu já consigo me movimentar pela casa, assim, tranquilamente. Ainda dói, lógico, um pouquinho, ainda tô tomando medicação, é sensível, mas assim, comparando com o pós-parto do que eu tive com a Alice, eu não consigo nem comparar, porque eu tô muito melhor em muitos sentidos, assim, tipo, até a recuperação do parto da Alice foi muito difícil, foi muito demorada. Com uma semana eu tava, assim, destruída ainda. Dessa vez eu já tô me sentindo ótima pra dormir, pra, sei lá, pra fazer qualquer coisa, me movimentar pela casa, pra sentar aqui no Delícia. Eu fiquei um bom tempo com dificuldade pra sentar. Pra ir ao banheiro era muito difícil. Então, pro meu caso, comparando os dois, que eu não tive um parto natural pra comparar, e eu acredito que um parto natural seja muito melhor a recuperação, mas pro meu caso, comparando com o parto que eu tive antes, tá sendo maravilhoso. E é isso. Outra coisa que o meu leite também
também desceu muito rápido. Desceu mais rápido do que no parto da Alice, apesar de ter sido parto normal, né, no dela, mas como foi muito violento e também eu não consegui ficar com ela logo, talvez tenha atrasado um pouco. Demorou 2 dias no parto da Alice, e nesse demorou, acho que 24 horas, meu leite já desceu. A Júlia já mamou bem também desde o início, isso pode ter ajudado, né? E eu acho que é isso que eu teria pra contar, pra compartilhar com você sobre as experiências diferentes que eu tive, sobre a experiência de ter mais uma vez o nascimento aqui pelo Sistema Público de Saúde, comparando assim como um todo. A minha experiência como um todo no primeira vez foi muito negativa, teve muitas coisas que não foram legais, e dessa vez, assim, tirando um detalhe ou outro, assim, que é aquele detalhe ali que foi uma dor horrível, mas que foi meio que uma má sorte, que não foi relacionado a ter cesárea ou não, porque no parto da Alice eu também usei catéter, né, então pode acontecer no parto normal também. Tirando esses detalhes, assim, a minha experiência foi muito mais positiva, deu muito certo, fui bem tratada, então fiquei muito feliz com o resultado, e tô muito feliz, porque eu tava com muito medo, assim, no início, né, quando eu precisei tomar essa decisão, e no final das contas deu tudo certo. E foi um desfecho melhor possível, eu acho, pra gente. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, perguntem aí nos comentários, que eu tento responder na medida do possível, ou então eu faço outros vídeos pra complementar, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.